Então, gente, seguindo aí, questão 7, lista de exercícios do encontro de recuperação do primeiro trimestre, tá? Vamos aí naquela pegada, aprendendo cada vez mais comigo. Essa questão, ó, Enem Prova 2019. A questão fala o seguinte, ó, a hidrangeia macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangeia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o negativo do logaritmo decimal de x, ou seja, o negativo do logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio, ou seja, a concentração de H+. Para produzir a hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma: item A, qualquer valor acima de 10 a menos 8. Item B, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7. E assim segue as outras três opções. Galerinha, é o seguinte, qual que é o principal foco dessa questão, então? Determinar o valor de x, ou seja, determinar a concentração de íon hidrogênio, H+, que deve ser aplicada para que a gente consiga produzir a hidrangeia de maior valor comercial, né? A cor de rosa de maior valor comercial. Bom, e aí, cara, o que acontece? Foi falado para nós que ela tem flor rosa quando o pH é maior que 7 e que a melhor valorização comercial acontece quando esse pH é inferior a 8. Então, repare, maior que 7, né? E menor que 8. Ou seja, então a gente está aí com esse pH entre 7 e 8. Bom, o que significa isso? A formulazinha para calcular o pH, ele já falou para nós aí. É o negativo do logaritmo decimal de x. Uma formulazinha relativamente simples. Ainda mais do tanto nós já falamos aí sobre logaritmos, né? Bom, o que eu quero então? Eu quero que esse pH, ou seja, eu quero que o negativo do logaritmo decimal de x seja, vamos ler isso aqui comigo, ó, menor que 8 e maior que 7. Como assim, PC? Maior? Esse símbolo aqui não é o símbolo de menor? Lembra que a gente falava em algumas aulas presenciais, assim, ó, esse símbolo, de fato, ele é um símbolo para menor quando você faz a leitura da esquerda para a direita, né? Então eu leio 7 é menor que o valor do pH. Portanto, se eu fizer a leitura da direita para a esquerda, eu terei que pH é maior que 7, tá? Então, está obedecendo a condição do problema. pH maior que 7 e inferior, menor que 8. Tá aí. Bom, nesta inequação simultânea, por que a gente usa esse termo, inequação simultânea? É porque, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer valer que o pH é menor que 8, mas também tem que fazer valer que o pH tem que ser maior que 7. Tá? E aí, a gente precisa resolver essas duas desigualdades chamadas, então, de inequação simultânea. Bom, como é que eu resolvo isso? Olha uma técnicazinha muito bacana. Esse negativo aqui, ó, querendo ou não, ele incomoda um pouquinho a gente. Qual que é a minha sugestão? Vamos multiplicar essas duas desigualdades, toda a inequação simultânea, por -1. Feito isso, nós teremos agora, então, esse logaritmo de x na base 10, sendo então aqui, né, com o sinal positivo, e 7 e 8 passam a ser negativos, e um detalhe importante, sempre que eu multiplico uma
inequação, uma desigualdade por menos 1, lembre-se, o sinal é invertido. Então, se o sinal era esse sinal onde eu estava lendo que o pH é menor que 8, agora eu vou passar a ler que o logaritmo de x na base 10 é maior que menos 8. Mesma coisa acontecendo aqui à esquerda, tá? Então, esse símbolo passa a ser invertido, ficando dessa forma. Isso por quê? Porque multiplicamos uma inequação por menos 1, tá? Bom, seguindo aí, o que nós temos? Ó, um lance, cara, excelente, uma aplicabilidade agora aqui de um dos casos particulares de logaritmos, da definição de logaritmos, muito bacana. Porque olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Você concorda comigo que quando você tem uma potência de base maior que 1, tem uma potência cuja base é maior que 1. Quanto maior é o expoente, maior também será o valor dessa potência. Falamos isso lá em funções exponenciais, lá naquelas 5 primeiras semanas de aulas presenciais, tá? Então, o que ocorre? Nessa situação, ó, o que está sendo falado? Que o menos 7 é maior que esse logaritmo de x na base 10. Ora, então 10 elevado a menos 7 tem que ser maior do que 10 elevado a esse logaritmo. Por quê? Porque eu usei base 10, 10 é maior que 1. Então, se a base é maior que 1, quanto maior é o expoente, maior também será o valor da potência. Então, se aqui eu estou falando que é maior, logo quando eu coloco ali em potência de base 10, mantém-se o sinal de maior, tá? Mesmo raciocínio, mesma interpretação ocorrendo aqui à direita, ó, tá? Mesma interpretação. Bom, tá, PC, mas, cara, para que você está mexendo com esse troço de pegar 10 e elevar isso aí? Cara, porque é o seguinte, ó, aqui, ó, mora um lancezinho interessante que a gente vai se livrar desse tal de logaritmo e vai falar propriamente em x como nós queríamos encontrar o valor. Olha lá, eu estou querendo descobrir valores para x. Olha o lancezinho que acontece aqui, cara. Em um dos casos particulares da definição, a gente aprendeu lá no primeiro encontro de aulas remotas, assim, ó, se eu tenho uma potência onde no expoente existe um logaritmo e a base desse logaritmo é igual à base da potência, isso significa dizer que o valor dessa potência é o próprio logaritmando, portanto, x. Então, 10 elevado a logaritmo de x na base 10, isso aqui, cara, vale x, tá? E aí, agora, o que nós temos? Que 10 a menos 7 é maior que x, que, por sua vez, é maior que 10 a menos 8. Ou seja, olha que lance interessante. Nós temos, então, aqui ó, uma desigualdade agora envolvendo apenas x. Então, esse lance, cara, esse traquejo matemático de sair daqui ó, e vir para cá, aplicando as potências de base 10, foi decorrente de quê? Do fato de que eu queria me livrar do cálculo de um logaritmo. E aí, o que eu fiz? Apliquei potências de base 10, porque a base do logaritmo era 10, e aí eu chegaria nessa situação onde o caso particular da definição fala para mim que isso aqui é o próprio logaritmando. Cara, olhando nisso aqui agora, o que está sendo falado então? Que x tem que ser maior que 10 a menos 8 e x tem que ser menor que 10 a menos 7. Essa leitura da esquerda está te pegando aí? Então vem cá. 10 a menos 7 é maior que x? É o que está sendo escrito, não é? Da esquerda para a direita. Então, da direita para a esquerda, x tem que ser menor que 10 a menos 7. Repare que é o mesmo símbolo. Ora, feita a leitura da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda. Conclusão. X tem que ser maior que 10 a menos 8, menor que 10 a menos 7. Olha o que o item E fala. Valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Portanto, está aí a solução dessa questão 7, x menor que 10 a menos 7, x maior que 10 a menos 8. Item E é o item correto, é o gabarito oficial dessa questão
Enem 2019. Obrigado por você ter acompanhado aí a explicação do início ao fim. Se ficou alguma dúvida, aquela sugestão de sempre, volta um pouquinho o vídeo, faz aí as suas anotações, pega um lápis, um papel, rascunha algumas coisas que eu fui pronunciando durante a explicação para você consolidar o entendimento, tá? E se ainda assim ficar alguma dúvida, manda um zap, procura para tirar a sua dúvida, tá certo? Bora para a questão número 8, então.